Olá, Miguelina, muito obrigada por ter se despendido lá do Rio Grande do Sul até aqui. Estou muito feliz de ter você aqui para esse nosso papo que é muito importante, principalmente no ano eleitoral, né? Aqui no Fala Trabalhadora a gente aborda as dificuldades e desafios dos trabalhadores e aí fiquei refletindo sobre o mundo do trabalho e a política, se tem relação, não tem, há quem diga que não tem relação com a política, né, que o trabalho é que põe comida na mesa e política a gente não tem tempo de discutir, política, futebol e religião a gente não discute, e tem para mim que a gente discute. E conhecendo um pouco da tua história, queria te convidar para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, divide aqui comigo o que tu acha sobre a política e o mundo do trabalho. Para as nossas trabalhadoras, a gente tem relação? A gente precisa falar sobre isso? Não tem total relação, porque quem define o mundo do trabalho é a política, né? Todo o direito trabalhista, ele é quem faz lei, não é o judiciário, é o legislativo. E, portanto, é feito por políticos, né? Quando a gente tira um direito de trabalhador, é o político que tira. Quando a gente concede um direito, normalmente é pela organização do trabalhador, não é o político que dá. É o contrário. Ele reconhece a conquista. Mas eu acho que o que é fundamental é a gente entender que as mulheres na política, passou o tempo das mulheres quererem só a política, né? A política é uma estrada que leva ao poder. As mulheres têm que querer o poder, porque o que muda a vida das outras mulheres é o poder. Mas também não é o político que muda a vida das mulheres, né? Os políticos arrogantes, e é a imensa maioria, eles acham que eles vão salvar o povo, né? E o povo se salva em comunhão, não é o político que é capaz de salvar o povo. Primeiro que o povo não precisa de salvamento, né? Ele precisa de reconhecimento do seu direito, de garantia do seu direito, de avanço dos seus direitos. Quando a gente olha para um país como a Noruega, que a licença maternidade é 1 ano, Nossa. e que a licença paternidade é 3 meses, se a gente falar em licença maternidade de 1 ano no Brasil, dá uma crise no empresariado brasileiro, Não é? né? Porque eles não acham importante a mãe ter a tranquilidade de ficar com seu filho durante 1 ano, amamentando, dando garantia de apoio emocional à formação dessa criança. E as mulheres, elas têm que entrar na política para chegarem ao poder. E com a chegada do poder, poder transformar a vida não só das mulheres, porque a mulher não faz política só para si, homem faz política só para si. Mulher faz política para si, para o filho, para a escola, para a professora, faz política com um âmbito muito maior. E nós temos que começar a entrar porque as nossas ouvintes que são trabalhadoras, vocês querendo ou não, é a política que vai definir a vida de vocês. Não adianta. É melhor entrar que dói menos. Entende? Por quê? Porque quando tu entra, tu começa também a ser um sujeito da tua própria mudança. A visão que tu tem sobre o mundo, ela muda, né? Nós ainda temos um racismo que não é só estrutural, é cultural, é tudo. Mas não basta não ser racista, tem que lutar contra o racismo, né? Não basta não ser LGBT-fóbico, tem que lutar contra isso. Porque, na verdade, os que discriminam as LGBT somos nós, os heterossexuais. Quem discrimina os negros somos nós, os não negros, porque branco mesmo no país não tem, né? Nós não temos um país com brancos, né? Isso é e nem com pardos, que pardo é urso para mim, né? Isso é uma bobagem, né? É negro ou não negro, até porque eu sou socióloga de formação, me incomoda um pouco essas nomenclaturas. Mas eu quero dizer assim, que tudo que se conquista no mundo do trabalho é com muita organização e com muita dificuldade, né? Porque cada conquista impõe ao patrão, ao dominador, ao detentor da força de trabalho, do meio de produção, cada vez mais restringir os direitos, né? Não é à toa que caçaram a contribuição sindical para enfraquecer o direito dos sindicatos a organizarem o seu povo, né? Não é à toa que tantas coisas que antigamente se tinha, que há pouco tempo até se tinha na legislação, foram caindo e foram tirando, e falam em tirar férias. E as pessoas que estão nos escutando, que votam, elas nem sabem como é que o deputado que elas votaram votou a respeito disso, né? Então, assim, elas passam um cheque em branco para um político e não acompanham em nada o mandato dele. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu votei num homem, hoje em dia já há 2 mandatos, há mais de 10 anos eu não voto em homem só para candidatura majoritária. Candidatura proporcional, deputado, vereador, deputado federal, estadual, sempre voto em mulheres.
Aí pergunta, a gente só pode votar em mulher? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é por que não uma mulher, né? Porque se tu pode votar num homem e ele não fizer nada, qual é o problema de votar numa mulher se ela, teoricamente, pode não fazer nada? Porque tu pode ter uma surpresa e ela fazer muito, né? Então a comparação não é sobre sexo, é sobre o olhar que o político tem sobre os outros, né? Sobre aqueles para quem ele vai legislar. Eu, por exemplo, era candidata antes de descobrir que tenho câncer, e o meu mandato ele seria muito mais um mandato de fiscalização do executivo do que propriamente de fazer lei. Porque o país não precisa mais de lei. Tem lei demais. Entendeu? Não tem nem quem fiscalize. Parte da legislação não tem nem quem fiscalize. O problema não é fazer lei, o problema é fiscalizar o executivo quanto à aplicação do recurso para a educação, quanto à aplicação do recurso para a saúde, porque isso muda a vida das pessoas. Quando as pessoas falam em escola sem partido, eu sempre digo que coisa mais idiota. Porque não é escola sem partido. O que a direita brasileira quer é uma escola sem ideologia. Isso é impossível. Porque a escola é um aparelho ideológico do Estado. Então não tem como ter uma escola não ideológica, né? Agora, o que tu não pode fazer é aparelhar a educação para uma determinada ideologia, assim como a aula de religião. Me lembro quando eu era adolescente, tinha aula de religião. Aquilo não era aula de religião, né? Aquilo era aula de doutrina social cristã. A aula de religião é tu dar um panorama sobre todas as religiões, sobre o hinduísmo, sobre o judaísmo, sobre o catolicismo, sobre o espiritismo. Isso é aula de religião. Quando tu vai lá e faz doutrina, é doutrina social cristã, né? Às vezes para alguém que não é cristão. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, e a gente nega, por exemplo, não pode falar em educação sexual, mas que atraso! Mas que coisa estúpida! Por que as meninas engravidam as meninas sabem. Não, não sabem. Tem meninas que não sabem. Eu mesmo tenho um filho do coito interrompido. Entendeu? Diziam na época, se tirar antes, não engravida. Tá aí, o meu coito interrompido vai fazer 40 anos. Então, isso é uma estupidez. Tudo bem, isso foi há 40 anos atrás. Ainda acontece hoje no Brasil. Doenças sexualmente transmissíveis. Eu mesmo participei de uma discussão na República Dominicana sobre o uso da camisinha. Digo, meu Deus do céu, vai se alastrar as doenças sexualmente transmissíveis se começarem a pregar para não usar a camisinha, né? Porque tem lugares que estão muito mais atrasados que os nossos aqui, que é a nossa cultura, vamos dizer assim. Só que não dá para fundamentar tudo de um povo só baseado na sua cultura, porque a cultura do povo muda. Né? O que a gente tem que entender é que a gente não pode trocar de base, mas de dirigente pode. Né? O Bolsonaro não foi eleito por marcianos. Ele foi eleito por uma parcela que não gostava do PT, eu também não gosto. Né? Não acho que seja um modelo que nos sirva. Eu sou Ciro Gomes, acho que o modelo que é melhor para o Brasil hoje é o programa de desenvolvimento que o Ciro Gomes apresenta, que o PDT apresenta, mas não dá para comparar o PT com o Bolsonaro. O PT... em 16 anos, não chegou aos 16 por causa do impeachment, mas ali próximo deles, tirou com as políticas de governo que nós também estávamos, 42 milhões de pessoas da miséria absoluta. O Bolsonaro, em 4 anos, botou 33 de volta. 33 Quase milhões de pessoas na miséria absoluta. E isso faz diferença, sim, né? Porque as pessoas não terem uma refeição, terem que viver com R$140 por mês, é absolutamente impossível com um litro do leite a R$7. É absolutamente impossível. A vida real, eu tenho dito, Dani, que parece que alguns vivem no mundo de Alice, né? Só que aqui nós já comemos até o coelho da Alice, porque faltou comida, nós passamos até a perna no coelho. Até os ossos. Então, assim, nós estamos com muita dificuldade de compreender que, assim, o Bolsonaro, ele foi eleito por 1/3 de antipetistas, por 1/3 de pessoas que acreditavam que ele era liberal, quando ele sequer sabe o que é liberalismo. Aliás, eu me irrito quando alguém diz que o Bolsonaro é fascista. O Bolsonaro tem noção do que é fascismo. Ele é um bocó com um congresso corrupto. Até porque comparar o Bolsonaro com o Mussolini é fazer um upgrade na carreira do Bolsonaro, né? Com todo respeito, eu rechaço o Mussolini de todas as formas, ele não era esse idiota, né? Então, não dá nem para comparar. Então, eu não acho que ele seja fascista. Eu acho que ele é um bocó com um congresso corrupto, e ainda fundamentalista, né? Porque um congresso que tem vaidade de ser da Bíblia, da bola, qual é o outro meio? E da bala, só pode ser composto por idiotas, né? Não é possível que um ser inteligente ache isso normal. E o terceiro grupo de apoio ao Bolsonaro, que no meu ponto de vista é o pior de todos, é os que encontraram o líder, né? Porque antigamente tu ser homofóbico, racista e tal, era péssimo. Ninguém tinha coragem de dizer que era. Agora as pessoas estão achando que isso aí é um upgrade na sua carreira. Eu sou racista, eu não gosto de negro, eu não gosto de gay, eu não gosto de lésbica.
Por quê? Porque eles encontraram o líder. Essa faixa ele não perde mais. Que aquele cercadinho, ele não é um cercadinho tão ninho, né? Ele é um cercadinho com 30% de eleitores, dos eleitores do Brasil. Então isso é muito significativo. Esse percentual ele não perde. E eu tenho muito medo que o outro percentual também não entenda, aquele que votou achando que ele era liberal, né? Ou que era antipetista, que eles também não compreendam o atraso ao qual o Brasil está sujeito com isso. Porque não é só as bobagens que a ministra da Mulher diz que encontrou Jesus na goiabeira, encontrou não sei mais quem. Não é só essas bobagens que por si só já é horrível. Já. É porque não tem política pública para a mulher feita, né? E o Congresso por si só não está fiscalizando o que deveria fiscalizar, que é a aplicação dos recursos, né, que são usados na educação no Brasil. O Bolsonaro vai lá e vota o piso que ele não vai ter que aplicar. Não sai do cofre federal o piso. É o prefeito que vai ter que aplicar o piso no seu município. Assim é fácil legislar, né? Eu legislo para te pagar, é uma beleza. E o outro paga. E o outro paga. Quer dizer, eu faço o discurso, as professoras têm que ganhar o piso. Todos nós concordamos com isso, né? Só que o município... Aí ele tira os impostos, o ICMS do imposto estadual e municipal, mas não faz do COFINS. Quer dizer, isso é uma grande picaretagem, né? Eu espero que o povo brasileiro tenha lucidez de tirar esse senhor da presidência da República. Nós, quem assumir, eu espero que sejamos nós com Ciro Gomes, vai ter que fazer uma grande mudança. Já tem um abacaxi aí, vai ter que fazer uma grande mudança nisso tudo. Mas para a gente voltar aqui para o eixo das mulheres, eu acho que nós, mulheres, nós tínhamos 44 deputadas federais no Congresso, fomos para 77, uma mudança que cresceu substancialmente à direita. Né? Ela não cresceu proporcionalmente, ela cresceu substancialmente à direita, por mulheres que estão lá e pregam contra a cota, pregam contra o direito das mulheres acessarem o Fundo Especial de Mulher. Isso tudo é uma demonstração de que não serve qualquer mulher para nos representar. Nós temos que ser mais críticas, não é assim, antes a gente apoiava o homem, agora a gente apoia qualquer mulher. Não é desse jeito, porque antes a gente não apoiava qualquer homem. E, portanto, nós não vamos apoiar qualquer mulher. Nós vamos apoiar uma mulher que seja capaz de, junto com a gente, fazer essa mudança que todas nós esperamos. E eu espero que as mulheres aqui da cidade aproveitem esse momento ímpar, né, Dani? De ter uma representante que seja capaz de falar e de dar voz a elas e, principalmente, de ser sujeito dessa mudança junto com elas. Como eu digo, e eu concordo plenamente com a Simone de Beauvoir, nós não somos capazes de ser sujeito de nada a não ser o próprio povo em comunhão, né? Mas a gente é capaz de, como elas, né, e sabendo da dificuldade que a grande maioria delas tem, e até do processo de alienação que elas sofreram ao longo dos anos, que deixou elas à margem de uma discussão porque não se tinha essas falas, de começarem a vir para partido e entender que nós não vamos mudar o mundo olhando a novela das 8, né? Nós mudamos o mundo militando para trocar essa realidade por uma realidade que sirva para nós também. Miguelina, muito obrigada por dividir conosco aqui a tua experiência. Para mim e acredito para as nossas trabalhadoras da Baixada Santista, é muito importante ver uma mulher com a tua maturidade, com a tua musculatura social e política, dividindo conosco uma visão de mundo tão ampla, mas ao mesmo tempo tão focada no indivíduo feminino que atravessa os desafios sociais durante todo o seu dia, desde a primeira mochila à última marmita. Somos nós quem tocamos o dia da sociedade. Então, por que não somos nós quem decidimos quanto serão os nossos salários, como funcionará o plano de saúde, por que a consulta do SUS não pode ser marcada durante a semana livremente, por que não tem exames de rotina e atendimento de rotina. Por isso, queria te agradecer em nos ajudar um pouco mais a refletir sobre isso aqui juntas e chamar a atenção das trabalhadoras da Baixada Santista, porque esse ano é ano eleitoral e aqui no Fala Trabalhadora e também na nossa sociedade, nós trabalhadoras precisamos protagonizar. Então eu quero te convidar a protagonizar esse ano.